Olá, sejam muito bem-vindos ao Multi Entrevistas. Aqui neste espaço a gente conversa com lideranças, gestores e empreendedores que fazem a diferença. E no programa de hoje vamos conversar com Gustavo Brito, CEO da Growth Store. Gustavo, obrigado por ter vindo ao programa. A gente sabe que tu não começou já CEO, tem uma jornada por aí que já deve ter enfrentado perrengues. Aqui a gente não foca tanto no perrengue, e sim como é que a gente supera para inspirar mais pessoas. O que tu sente na tua história que pode inspirar mais pessoas? Perfeito. Então, primeiro, muito obrigado, pelo convite para estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da minha jornada e trajetória. Eu gosto muito da Ubra, porque primeiro eu me formei aqui em 2006. Opa, em quê? Eu me formei em tecnologia, em bacharelado de sistemas, Que de ciências da informação na época. Não sabia. E em 2006 também, eu fiz o meu trabalho de conclusão, que era uma plataforma de ensino à distância. E aí acabei vendendo para a própria Ubra, que foi a plataforma de ensino à distância da Ubra. Conseguiu ganhar dinheiro no lugar onde tu botou muito dinheiro. Verdade. Literalmente circulou energia. Literalmente, aprendi aqui, E o conhecimento que eu construí aqui, consegui voltar para a Ubra. Não precisa entrar em números detalhados, mas foi um dinheiro pequeno, médio ou grande para aquela época? Na época, assim, para mim, na época era muito dinheiro, Na época foi em torno de 60 mil, estamos falando de 2006, Então, na época, para mim, era muito dinheiro, Pena que eu não tive a experiência na época, de empreender. Talvez a plataforma, de ensino à distância era algo que estava ainda muito embrionária, E eu acabei não aproveitando essa oportunidade. Fiquei um ano patinando, não sabia vender, não sabia fazer marketing. Que idade tu tinha também? Eu estava perto dos 28 anos. Pois então, e o mais incrível é que tu não sabia que vinha uma pandemia, Senão o preço seria outro. Mas ainda foi bem antes da pandemia, Hoje eu já estou com 46, então faz tempo aí, Mas acho que cada tropeço, cada falha, vai te deixando mais forte, tu vai aprendendo outras coisas. E depois eu acabei criando uma outra empresa, E aí já saí da área de ensino à distância e fui para uma área de consultoria, Então, na época comecei como uma empresa de um homem só, Comecei quando eu fui demitido de um emprego que eu tinha e eu resolvi fazer algo diferente, E acho que é legal contar porque às vezes da necessidade, surge a ideia, a oportunidade. E naquele momento, eu lembro quando eu fui demitido, eu tinha um monte de conta para pagar, fui para casa, eu lembro na época existia um site que era InfoJobs, e aí eu cadastrei em tudo que era oportunidade, Naquela época eu já dominava muito bem tecnologia, e várias empresas me chamaram naquela época, E aí eu comecei a dizer, não, olha, eu quero trabalhar como pessoa jurídica, e comecei a pegar vários empregos, viajar aí para dar treinamento no Brasil. E aí comecei a chamar alguns amigos, para trabalhar comigo. E quando a gente viu, já estava com 10 pessoas, com 20, E assim a gente foi crescendo. Veio a pandemia, que veio a crise ali. E a gente, graças a Deus, era uma empresa de tecnologia, conseguiu sair da crise muito maior. E aí em 2021, a gente conseguiu vender a empresa para o Grupo Boticário. No meio da crise, então o Grupo Boticário nem veio nos visitar, Foi tudo online, remoto. A gente já tinha mais de 200 colaboradores, A nossa empresa era especializada em dados IA, Então, foi uma jornada difícil, Mas, ao mesmo tempo, foi muito gratificante, Todo esse percurso aí que a gente caminhou, Que bacana. E aí, nesse caso, tu já está um pouquinho mais treinado, já sabia vender um pouco melhor. Sim, Acredito que essa venda daí já fez uma essa diferença venda, grande. eu posso brincar que foi a venda da minha vida, graças a Deus a empresa já estava muito bem, naquele momento, e a gente conseguiu fazer essa venda. Então foi bom não só para mim, mas também para o nosso time, que foi para uma grande empresa como é o Grupo Boticário. Então eu brinco, que eles tiveram uma outra pista muito maior para percorrer, porque às vezes com consultoria, por mais que a gente estivesse bem, às vezes a pista ainda é curta, Quando vai para uma empresa do tamanho do Grupo Boticário, as possibilidades de caminhos acabam se ampliando muito, Então, acho que foi gratificante e bom para todo mundo, Fiquei dentro do grupo lá por mais 3 anos, Isso por contrato? Eu tinha 2 anos de contrato de earnout, e aí fiquei mais 1 ano dentro do grupo. Mas a veia empreendedora, fez com que eu pensasse, não, vou voltar de novo
a empreender, né? Do zero. Do zero, né? E aí saí do grupo, né? Então eu brinco, né, que às vezes, né, quando a gente está com o CEO de uma empresa que já tem quase 300 pessoas, né, as pessoas já te chamam mais, né, tu já participa mais das coisas. Depois, como diretor do grupo Boticário, então, tu acaba sendo muito visto, né? E recomeçar do zero, às vezes, é sempre muito difícil, né? E sair daquilo ali. Mas eu saí, né? Então, saí ali, né? Me dei um período sabático, né? Que eu brinco, mas era mais para encontrar o que eu ia fazer, não tinha muita ideia ainda. Fui primeiro para o Vale do Silício, né? Passei lá algumas semanas, vi o que estava acontecendo no mercado. Quem não está acostumado com o Vale do Silício, explica melhor o que, Bom, que é o Vale do Silício para quem está em casa agora, que é o caso da minha mãe, perfeito. e nunca foi para o Silício. Bom, o Vale do Silício é onde grandes empresas nascem, né? Então a gente tem Google, tem Oracle, tem Salesforce, né? A maioria das grandes empresas de tecnologia hoje nasceram lá, as startups também, né? Então é um mercado que respira muito tecnologia. Então, para te ambientar, né, para quem gosta de tecnologia como eu, é quase que um parque de diversões, né? Tudo que está saindo de novo acaba acontecendo primeiro lá muitas vezes. Qual cidade tu ficou? Eu fiquei primeiro, fui para São Francisco e depois eu fui para Palo Alto mesmo, né? Onde o pessoal chama, né, que é o Vale do Silício ali, né? E então ali já tive alguma ideia que já estava começando a mudar a maneira de vender, né? Então já vinha muito IA, né? As pessoas já trabalhando com inteligência artificial para fazer vendas, gerar imagens, né, gerar publicidade. Então ali já foi um horizonte que se abriu. E aí depois disso eu também tive a oportunidade de ir para a China, né, onde eu visitei também grandes empresas como Alibaba, Tennessee, Pinduoduo, Temu, né, que é bem conhecida hoje no Brasil também. E aí lá me abriu um outro horizonte que foi o que me trouxe para construir a Growth Store, né? Então, lá eu percebi um mundo onde o mundo ele começa a praticamente ele começa a unir quem quer produzir com quem quer comprar. E aí ele tira as barreiras do meio, né? Os atravessadores que a gente fala. E aí com isso ele consegue trazer mais receita para quem está vendendo, mas ao mesmo tempo reduzir o custo para quem está comprando, né? Porque às vezes, vou dar o exemplo de uma empresa que a gente visitou, que foi a Pinduoduo, ela aproximava o agricultor com as pessoas que queriam comprar produtos orgânicos, frescos, na hora, né? Então, em vez de ter que ir para um distribuidor, ter que ir para um supermercado, né? E até chegar na mesa do consumidor, passa por várias camadas, que cada camada vai botando um pouco de adicional em cima, né? Então, essas plataformas, esse modelo plataforma, acabou me inspirando. E aí eu acabei vindo de lá com uma ideia de criar uma plataforma que unisse quem quer vender tecnologia com quem quer comprar tecnologia, né? E aí eu peguei minha experiência. Pô, eu tinha uma consultoria de dados, né? Eu tive uma consultoria por 7 anos, né? Até conseguir vender ela. Depois fiquei 3 anos dentro do Grupo Boticário, que foi para mim uma escola imensa, assim, né? Muita gente super qualificada, boa, então pude aprender muito. Mas eu vi que mesmo as grandes corporações têm muitas dificuldades para contratar, né? Tem muita burocracia, leva muito tempo, né? Então, para te ter uma ideia, tem empresas às vezes que levam 18 meses para contratar uma nova solução, trazer um novo fornecedor, né? A média é no mínimo 3 a 4 meses. Então, toda essa burocracia me fez com que eu pudesse criar um conceito que eu chamo, que é o método que a gente traz para a Growth Store, que é a fricção zero, né? Então, reduzir a fricção e aproximar muito do modelo, né, que nem teve no passado do B2C, do e-commerce, que era o modelo de one click. Só que agora a gente vive um modelo conversacional, né? Então, se a gente pegar ali, por exemplo, né, o CEO, né, da Microsoft, o CEO da NVIDIA, já falam que o mundo começa a mudar para uma linha conversacional. As pessoas não querem mais sair do WhatsApp, querem resolver tudo ali, né? Isso no B2C, né, onde é a compra, onde a gente compra nos nossos e-commerce, marketplace, já começa a acontecer isso. Mas no mundo corporativo ainda tem... não é tão comum, né? As pessoas pensam, não, comprar um serviço não é que nem uma padaria, comprar um sonho, né? Então tem algumas peculiaridades, é uma compra mais complexa. E aí a Growth Store veio
para reduzir, né, essa fricção e simplificar essa maneira como tu pode contratar e gerir tecnologia também, porque às vezes a gente não consegue mensurar o retorno que a tecnologia traz, né, para o negócio. Sabe que é necessário, mas às vezes não consegue mensurar também, né? Muito interessante, cara. E tecnologia ainda é um bicho de sete cabeças para muita gente. Para muita Mas para quem já é, para os teus clientes, é só a plataforma ou ainda tem a questão de entender o que tu faz? Chega num lugar e o pessoal já entende ou como é que tu explica para um leigo o que é a tua solução? Boa. A primeira coisa que a gente faz é explicar que a gente é tipo o iFood ou o Uber das consultorias ou soluções de tecnologia, né? Porque lá primeiro tem um catálogo, né? Então, se tu quer contratar alguma coisa, muitas vezes tu não sabe de quem vai pedir, quer contratar um software, mas de quem que eu peço? Será que esse software está caro? Será que é a melhor solução para meu negócio? Então, dentro da plataforma, primeiro tu já encontra quem faz isso e aí já tem uma curadoria, então não é qualquer empresa que pode estar na plataforma. A gente faz toda uma curadoria para garantir, né, a qualidade, assim como o Uber, o iFood, né, tem as estrelas, nós também temos um score de confiança. Depois disso, a gente também, se tu não sabe muito bem o que tu vai pedir, a nossa IA já consegue te recomendar que tipos de soluções poderiam ser adequadas à tua necessidade, já te indica quem são os fornecedores e tu já pode conversar com esses fornecedores, tirar dúvidas e ainda fazer uma cotação, né? Então, no corporativo, as empresas acabam não buscando só uma cotação, né? Buscam 2, 3, 5 empresas para ver qual que é o melhor custo-benefício, quem tem a melhor experiência, quem vai entregar mais rápido, né? Então, dentro da plataforma, tu já consegue fazer tudo isso e a IA vai te ajudando, né? Então, eu brinco que a gente criou, eu dei um nome para a nossa IA, o nosso agente de IA, que é um personal assistant, né? Que a gente chama de concierge. Eu dei o nome da Sofia, que é minha filha, né? Tem 8 anos hoje. E meus amigos brincam que lá atrás eu já pensava nisso, né? Porque Sofia, se tu pegar, é Sophie, né? De software, e IA, né? De inteligência, inteligência artificial. Mas eu dei o nome para ela e desse meu agente, e esse agente ele consegue olhar a proposta, avaliar, ver se bate com o que tu está precisando, já traz o score de confiança daquela empresa para executar, né? Então, ele te traz toda uma visão para que tu possa decidir por dados o que é melhor para o teu negócio naquele momento. Muito bom, está super interessante, mas a gente precisa fazer um rápido break. Claro. A gente vai fazer um rapidíssimo intervalo, não sai daí, já voltamos. Rápido. Estamos de volta com Multi Entrevistas e a gente continua falando com Gustavo Brito, CEO da Growth Store. Gustavo, é interessante porque quem falou bem de ti foi o Cris, que é um queridaço, um amigão. A gente já fez vários trabalhos juntos, eu e ele, no primeiro unicórnio, né? Para quem não está acostumado com o termo unicórnio, é uma startup que saiu de zero e foi vendida acima de $1 bilhão, que foi a GetNet, que competiu com Mastercard e Visa, uma empresa, né, daqui da Campo Bom, no interior do Gaúcho, enfrentando dois gigantes. E tu teve essa passagem por lá. Conta um pouquinho isso. Claro, não. Primeiro, eu tenho também uma paixão pela GetNet, né? Foi onde a GAVB começou lá. Então, a gente teve a sorte deles nos aceitarem, né, como empresa. A gente começou prestando serviços para eles. Então, para uma empresa que é pequena, já entrar, né, numa empresa que já estava grande naquele momento, quando a gente entrou. Então, foi super magnífico, abriu muitas portas para a gente. E o Christian, a minha história com o Christian, ela é muito boa, porque à medida que a GAVB foi crescendo, né, eu comecei a me aproximar do Christian, né, porque ele cuidava muito da toda a parte como CTO ali, né, na época da GetNet, depois da Pagonext também. E uma coisa muito curiosa, né, do Christian, que me marca até hoje, foi que eu fui numa reunião com ele e ele me disse assim, ó, Gustavo, nós estamos contratando vocês porque a gente sabe que vocês são uma empresa boutique e são diferenciados no mercado, né? Só que qual que era o ponto disso? Naquele momento, a gente não tinha verba de marketing. Então, o que fez ele perceber que a gente era diferenciado no mercado era a nossa constância
de postagens sobre o tema de dados IA. Então, chegou um determinado momento, né, da empresa que eu disse, olha, nós precisamos se diferenciar, vamos nessa linha, né? Porque muita gente queria falar, conversar, e a partir dali eu fazia postagem todo santo dia, de segunda a domingo, por um ano, né? E eu achava que ninguém observava aquilo ali. Só que quando eu estava lá com o Christian, né, já cuidando de toda a Pagonext, né, me disse isso, que a gente era diferenciados, né, que era uma boutique especializado, eu vi o quanto o marketing, né, consegue criar essa percepção nas pessoas. Então, isso acabou me marcando muito e eu venho seguindo também essas práticas, né, que eu vim aprendendo ao longo do tempo para poder divulgar a minha nova empresa também. Que bacana. Né? E quantos vocês são hoje? Como é que está o time hoje? Boa. Essa é um ponto legal, porque o modelo plataforma, ele acaba não precisando um grande número de pessoas. Então, quando eu tinha uma consultoria, o meu modelo de receita, né, para ter mais receita, eu tinha que ter mais pessoas. Então, a gente chegou ali a ter 240 pessoas quando vendeu. E hoje eu tenho uma empresa que tem, sei lá, deve ter umas 12 pessoas, né? A gente tem um time de mais ou menos uns 7 desenvolvedores, testadores, né, para desenvolver a plataforma. Tem a minha sócia, que é a Denise, né, que a gente acaba dividindo, né? Ela cuida mais do relacionamento com os clientes, com os parceiros, né? Eu acabo cuidando ali de toda a parte da ideia, da construção da plataforma, né, apoiando o time. E a gente tem um time de CSM que é para guiar o cliente, né, para ele ter sucesso. Então, hoje na nossa plataforma, a gente brinca que a gente não vende funcionalidade, a gente vende resultado. Então, a gente criou um modelo que a gente chama de um guia do usuário, que ele escolhe o quanto de economia ele está buscando, o quanto de melhoria de qualidade de fornecedor ele está buscando, o quanto de eficiência ele quer no time dele. E a partir do objetivo dele, tem todo o passo a passo que ele vai executando dentro da plataforma para buscar esse resultado. Tipo, de apelidar de Tinder da tecnologia, né? Tu pega o parceiro ideal, exato, como se fosse um casamento para as pessoas se conhecerem, namorarem e, quiçá, casarem, né? Já tem cases de grandes parcerias que vocês conseguiram conectar? Hoje a gente está num modelo que a gente, eu brinco, eu chamo de modelo cold start, né? É um modelo onde tu tem que começar. Então, a gente gastou praticamente um ano construindo a plataforma, e esse modelo cold start é um modelo onde a gente começa a selecionar empresas, né, grandes empresas, que começam a utilizar a plataforma. Então, hoje a plataforma, a gente selecionou 10 grandes empresas para trabalhar dentro da plataforma. A cada mês a gente vai abrindo algum número de vagas limitados e a gente tem mais ou menos 60 fornecedores. E olha que curioso, eu levei 7 anos na minha empresa para ter 300, vamos botar 300 profissionais. Dentro da Growth Store, a gente começou esse trabalho faz em torno de uns 2, 3 meses a abrir para o mercado. Nós temos, quando a gente fala em profissionais especialistas de tecnologia, mais de 3.500. Né? Então, tu vê que um modelo de colaboração, um modelo onde tu começa a integrar todo mundo, esse modelo plataforma, ele é muito exponencial. E ele é muito superior, muitas vezes, ao modelo de consultoria tradicional, porque tu depende para crescer, tu depende da pessoa, né? Tem todo um trabalho. Então, quando tu começa a integrar todo mundo, tu não precisa ter tudo de tudo, né? Tu pode ir pegando o melhor de cada um e vai crescendo. Então, acaba sendo um modelo benéfico para quem está comprando, mas para quem está vendendo também, porque é um canal muito mais barato, né, e por que a tecnologia sempre assusta muita gente? No geral, causa uma aversão, uma resistência, já leva a mudança, e tu que já está 100% no negócio, vê que é só alegria, que só ajuda a crescer, né? Por que tem essa diferença da percepção e do que realmente ajuda? Eu acho que a tecnologia ela sempre foi muito complexa pelos nomes, os termos, arquitetura, infra, né? Só que ao passar do tempo, tu vê que cada vez mais as pessoas buscam simplificar, né? Então tu vê que o modelo começa a sair do modelo de tu tem que entrar num site, tu tem que ter um app. Agora não, tu começa a ter um modelo onde tu vai conversar, seja no teu chat, seja no WhatsApp, seja no Telegram, tu vai conversar e tu vai ter o resultado, né? Então isso tudo começa a aumentar a tua produtividade, a tua confiança, né? Porque já tem alguém por trás fazendo curadoria, né? Algo que a gente está trazendo
na nossa plataforma, inclusive para quem está entrando, é entender o que os compradores estão buscando, o que não tem dentro da plataforma de ofertas desses tipos de serviços, de tendências, e nós recomendamos para essas empresas demandas que estão sendo procuradas, que não estão sendo atendidas. Então, tu pode ainda especializar e guiar a tua empresa com base na intenção do comprador, né? Então, tu começa a crescer mais assertivo, sem ter que fazer apostas que às vezes vai dar errado, né? De apostas que vai dar errado, eu sei bastante, né? Porque então... eu já quebrei muitas empresas, né? Mas também tive grandes sucessos aí. Né? Pois é, a gente normalmente conta as vitórias, né? Exato. O que a derrota te ensinou? Eu acho que tem um termo que eu gosto muito que eu chamo de grit, né? Que é essa paixão, né? É não desistir, né? É ter coragem para tocar, né? Às vezes as pessoas perguntam, pô, mas tu ganhava, né, um salário de diretor e hoje tu paga para trabalhar. Mas eu brinco, né? Eu estou trabalhando para construir algo, né? A minha visão hoje, ela deixou de ser uma visão a curto prazo. Eu já começo a olhar há 5 anos, né? Coisa que eu aprendi dentro do Grupo Boticário. Né? O Grupo Boticário olha para um quarto de século, né? O planejamento deles, né? É claro, tu sabe o que tu vai fazer esse ano, o trimestre, mas a tua visão de longo prazo ela é muito importante, né? Isso acaba te deixando menos ansioso, porque não importa se tu tem muito dinheiro, as coisas levam tempo para acontecer, né? Então, essa visão de longo prazo, eu acho que ela te deixa menos ansioso para que tu possa ir construindo, tendo o teu planejamento, né? Então, assim, acho que para todo mundo, né? Tanto para a tua vida pessoal quanto a vida profissional, se tu não tiver um planejamento da onde tu quer chegar e saber os próximos passos que tu vai dar, a chance de tu ter um resultado bom é muito pequena. Porque tu ficar só ao acaso, olha, eu me preparo para o que vier e aceito o que vier, eu acho que não funciona. Às vezes na escola, né, tu acaba aprendendo isso, né? Olha, te prepara para o que vier. Mas hoje eu vejo, né, como empreendedor, que tu pode modelar o teu futuro. Como profissional, tu pode modelar onde tu quer chegar. Pô, eu quero ser um diretor, eu quero, né, ter minha empresa, eu quero ser bem-sucedido. Então tu começa modelando, materializando, criando essa visão. E à medida que tu vai avançando, é como se o caminho fosse se abrindo. E a cada passo que tu dá, parece que tu vê um pouquinho mais. E assim vai indo, né? Bacana. E legal que tu tinha todos os motivos na tua idade para tirar o pé e não fazer um ano sabático, fazer vários e, quiçá, viver, né, de algum investimento. O que te motivou a sair atrás do Vale do Silício, China? O que é o motorzinho que te move? Não, além da Sofia, né? Verdade, né? Eu tenho a Sofia e o Cauã, né? São os meus amores da minha vida. O Cauã tem 5 anos e a Sofia hoje tem 8. Primeiro, acho que eles sempre foram a minha grande motivação, né, para buscar algo melhor para eles. Mas eu brinco assim que depois que eu vendi minha empresa, meu filho tem PlayStation, e eu fui para casa e eu ficava sozinho em casa, porque todo mundo trabalha, né? E meus as filhos crianças no estudam. colégio. E eu pensava, o que eu vou ficar fazendo da vida só jogando videogame, né? Então eu disse, não, vou voltar, né, procurar alguma coisa. Mas fora isso, eu acho que eu sempre fui aquela pessoa que quer buscar algo mais, né, quer contribuir, né? Eu vi com a GAVB o quanto foi gratificante ver pessoas que começaram comigo, né, que estavam num momento de dificuldade também. E quando a gente saiu da empresa, quando eu saí da empresa, a gente vê essas pessoas numa vida melhor, com uma família muito mais estruturadas financeiramente, né? Então, eu acho que isso é muito gratificante, a gente poder colaborar na vida das pessoas. E hoje, o legado que eu quero deixar com a Growth Store é poder colaborar para outras empresas, assim como eu já tive nessa fase, crescer, prosperar e expandir, e também para outras empresas que estão consumindo, né, ampliando o número de oportunidades no mercado de trabalho, comprarem melhor, fazer mais com menos também, né? Então, eu acho que hoje é esse legado que eu espero aí da Growth Store para o futuro, né? Bacana, eu tenho isso que tu tem também, me dá uma alegria às vezes quando eu ajudo alguém que trabalha comigo, e eu tive 2 casos muito característicos de pessoas que não sabiam dirigir e passaram a dirigir depois que eu tive acompanhando e pude não só incentivar. Teve um caso de uma colaboradora minha que não andava de bicicleta. Uhum. E eu, em dado momento, dei uma bicicleta para ela, ela não sabia andar. E ela tinha vergonha de dizer, e eu fui ensinar ela. Sim. Como meu curso de educação física, eu já ajudei muita gente ao básico, né?
vê a conquista. Então não importa o tamanho da conquista, quer seja a criatura que tu pegou ali que tinha pouco desenvolvimento e cresceu, ou aquela pessoa que exponenciou, né? Último 30 segundos, o que tu deixaria de mensagem para aquelas pessoas que, assim como tu, querem empreender e querem tocar um projeto, mas estão com toda a parte ruim ainda, não enxergaram o gosto do depois? Eu acho que tu precisa, quando tu pensa que tu não vai falhar, os obstáculos ficam mais fáceis, né? Então, se tu tem, geralmente a gente tem medo, né, de investir em algo e vai perder, né? Mas é preciso arriscar. Se tu quer um futuro melhor, tu tem que fazer diferente. Então, eu sempre procuro pensar assim, ó, se eu não vou falhar e eu sei que isso vai levar tempo, a cada obstáculo que aparece, eu vou me adaptando, eu resolvo de uma forma mais fácil, mais leve, né? E eu sei que vai surgir novos obstáculos, mas eu estou avançando. Então, eu acho que a visão de futuro, poder planejar, modelar o teu futuro, conversar com pessoas que já chegaram onde tu chegou, né? Eu conto assim, a Growth Story, ela não... Eu tive que me reinventar quando eu vendi minha empresa, porque eu não podia mais fazer o que eu fazia por no compete, né? E eu conversei com tanta gente que eu aprendi uma nova profissão, né? E eu praticamente já me considero quase especialista nesse tema, com tanta gente que eu falo. Então, primeiro, modele onde tu quer chegar, veja as pessoas que já chegaram, tenha uma visão de longo prazo e vai trabalhando dia após dia e tenha isso em mente, que tu não vai falhar, leva tempo, e tu vai ter que te adaptar até lá. Baita legado, baita história. O Multi Entrevistas fica por aqui hoje. Se você acha que esse conteúdo do Gustavo ou algum conteúdo nosso possa servir, compartilha, vai lá no nosso YouTube e compartilha com mais pessoas. Obrigado e até o próximo programa. Obrigado.